Desde os primórdios, o medo faz parte da natureza humana como um instinto de autopreservação. Nos últimos tempos, vemos muitos casos que o medo se torna algo patológico, doentio, como nas fobias, síndrome do pânico e outras. Nos tempos atuais, o medo tem se tornado uma presença constante em nossas vidas. Incertezas ao futuro, pandemias, causas urbanas, tudo isso nos inquieta. Mas quando ele se torna realmente nocivo, quais os fatores espirituais envolvidos? O medo, falta de conhecimento ou falta de fé? Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Como entender o medo instintivo, preservação e patológico, doenças. Vamos lá. O nosso medo instintivo vem sendo desenvolvido por conta da nossa vivência no planeta Terra, como uma seleção natural diante das circunstâncias, porque nós já vivenciamos. Então ele serve de aviso, ele nos previne de certos maus. Ele então, com a prudência, com a atitude sensata, permite com que não caiamos muitas vezes em situações embaraçosas, em alguns casos que coloquem em risco a nossa própria vida. Por exemplo, a pessoa que não tem um bom discernimento, aquela que é tratada como louca, ela não tem noção de medo. Ela desafia e muitas vezes tem a vida física perdida por conta desse desafio com imprudência. Recentemente, agora no começo do mês de maio, teve o caso de uma moça que desafiou esse medo. Ela vivia no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e se aproximou demasiadamente de um crocodilo. O que fez o crocodilo? Acabou abocanhando-a e acabou por matá-la. Então, no caso dela, ela foi muito afoita. Ela não respeitou esse instinto de preservação e desafiou a própria natureza. E o animal, como está no mundo dele, acabou fazendo aquilo que é dele, que é o quê? Em torno da caça, né? Com relação ao medo patológico, esse é uma deformidade da nossa consciência. Geralmente o medo patológico vem de fatores externos, alguém que muitas vezes nos incute ou nos passa alguma informação equivocada, ou nós, estando em algum estado de anormalidade, de desequilíbrio, acabamos ampliando essa situação. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que agir com razão, temos que raciocinar para ver se esse medo em nós não é desmedido. Na Revista Espírita, de 1858, Kardec narra um fato bem interessante. Havia um médico que visitava os seus pacientes e um desses pacientes lhe entregou uma garrafa de rum. E ele então, ao atender a todos, estava já de retorno para a sua residência, isso numa carruagem, que era o veículo de locomoção daquela época, acabou esquecendo essa garrafa de rum. E os cocheiros, colegas, acabaram bebendo esse rum. O médico, quando estava chegando na casa dele, lembrou que tinha esquecido a garrafa e foi lá buscá-la, quando recebeu a informação que ela não estava mais lá. E ele falou, olha, lá dentro daquela garrafa tinha um veneno mortal.
Então, quem ingerisse aquilo, avisa aí que quem ingerir aquilo vai ter problema, pode morrer. Quando então ele estava, o médico, chegando próximo à sua residência, foi procurado por esse cocheiro, que avisou que 3 dos seus colegas estavam passando mal, estavam com muitas dores estomacais. Aí o médico achou esquisito, falou, mas por que eles estão com dores estomacais? Aí o cocheiro falou que eles haviam bebido aquele veneno mortal, quando na realidade, o médico acabou informando que eles haviam bebido álcool e que aquilo que ele estava achando que era veneno, na verdade era álcool. Eles estavam embebedados, mas por conta dele ter dito que era veneno, aqueles 3 outros cocheiros, colegas daquele que estava avisando ao médico, pensaram que estava à beira da morte e imaginaram que estavam com dores estomacais. Por quê? Porque o líquido foi direto no estômago. Então causou o quê? Uma anormalidade, uma situação fora do normal, que gerou então esse medo patológico. Então faltou o quê? Eles pensarem, analisarem, e aí então teriam superado essa situação de dificuldade. Medo também não fica fixado em nosso subconsciente, onde sofremos traumas em alguma ocasião dessa ou outras vidas. Como podemos identificar nossos medos? Quanto a esta questão, quero dizer que tudo que nos acontece, emoções, sentimentos, atitudes, tudo fica registrado em nosso subconsciente, ou seja, é um arquivo no nosso perispírito. Portanto, nos acompanha desde as vidas passadas e vai nos acompanhar em encarnações futuras. Portanto, o medo pode ser de causas atuais ou de vidas passadas. Exemplo de vidas atuais. O momento que vivemos agora, o Covid, o medo, o pavor, é atual, é de agora, desta vida. O medo de perda de emprego, o medo de perda de um ente querido, o medo de um cachorro feroz, o medo de um relacionamento, o medo da solidão, talvez até medo de alguma coisa que nem venha acontecer. Ainda temos o medo do desconhecido, como o desencarne, por exemplo, principalmente para aqueles que não acreditam na vida futura. Exemplo do medo de outras existências. Medo de elevador, medo de escuro, medo de altura, sabe lá de onde vêm esses medos. Vou narrar brevemente um fato acontecido na Idade Média. Um senhor que morava em uma cidade que foi invadida por bárbaros, e ele, tentando a fuga, coloca a mulher e 2 filhos em uma carroça e as cobre com palhas. Mas quando ia saindo da cidade, foi abordado e são assassinados. Mas agora, nessa existência, quando está dirigindo e é parado em uma blitz policial, fica muito nervoso, completamente apavorado, fazendo com que os policiais façam uma revista geral em seu carro. Portanto, tudo o que acontece em nossa vida fica registrado no subconsciente, principalmente aquelas mais marcantes em nossas existências, que geralmente vêm à tona em momentos semelhantes. Por que temos medo? Porque somos humanos. O medo, como o amor, é inato em nós. Isso se chama perfeição divina. E como identificar o medo? Podemos identificar o medo através de reações fisiológicas, emoções que ativam parte do nosso cérebro, que desencadeiam um processo químico no nosso organismo, como liberação de hormônios, de neurotransmissores, portanto alterando funções como batimento cardíaco, circulação sanguínea, etc., etc. Cada um com suas características e maneiras. Uns tremem, outros sentem angústia, dor de barriga, arrepios, ansiedade.
Cada organismo reage de maneira diferente. Portanto, o medo pode sim ser da vida atual ou de vidas passadas. Estamos vivendo um período de pandemia do coronavírus. Em momentos de incertezas, por que o medo da morte nos causa pânico? Morremos antes da hora? A questão atual do coronavírus, que vem causando muito pavor a muitas pessoas, tem que ser analisada numa ótica bem mais ampla. Quem está sujeito a perecer com essa pandemia? Aqueles que estão vinculados à lei de causa e efeito. Portanto, só vai morrer aquelas pessoas que de alguma forma estão em débito com vidas anteriores. As outras pessoas, o que compete? Simplesmente esperarem e superar essa prova. Qual que é essa prova? A prova de resignação, a prova de coragem, a prova de fé. A questão 946 do Livro dos Espíritos fala que Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia. Portanto, aquelas pessoas que estão perdendo energia, que estão ficando fracas, de alguma forma elas perderam a fé em Deus. Porque se nós entendermos que Deus está nos guiando o tempo inteiro, não há por que perder esperança. Além disso, para a pessoa que tem noção da realidade espiritual, ou seja, da vida após a morte, não tem por que ter medo, não tem por que ter receio de morrer. Não há morte, não há perda de vida. O que existe é simplesmente uma troca de corpo físico. Se hoje nós estamos nessa densidade, se deixarmos essa vestimenta carnal, iremos para uma outra mais sutil, aquela que merecermos de acordo com os nossos esforços que fizemos para nos melhorar aqui. A outra coisa, nós nunca morreremos antes da hora. Há uma hora precisa para cada um. Nós, antes de reencarnarmos, relativamente temos uma quantidade apropriada de energia para tocar a nossa vida. Alguns espíritos vivem mais, outros vivem menos. Aqueles que vivem mais são aqueles espíritos equilibrados, que não se expõem a gastos de energias consideráveis. Aqueles que vivem menos e também não morrem antes da hora, eles vivem menos por quê? Porque gastaram essa quantidade de energia. Como gastaram, eles não vão ter essa energia para chegar ao final daquilo que foi planejado. Então, o corpo físico não sustenta mais o espírito então acaba deixando o corpo físico para uma próxima reencarnação. Basta, é apenas isto. As influências dos espíritos podem causar medo ou transtornos patológicos? Vou começar respondendo esta pergunta com a questão 459 de Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que de ordinário são eles que vos dirigem. A síndrome do pânico, ou medo, a depressão e outras doenças podem sim ter outros fatores que não os físicos. Nosso cérebro estaria sob influência de um espírito. Portanto, por sermos entidades espirituais temporariamente encarnadas, estamos sujeitos a toda influência espiritual, tanto benigna como maligna, dependendo de nossos irmãozinhos desencarnados e de nossa sintonia. E por que esses espíritos encarnados causariam esta desordem? Os motivos são diversos. Os espíritos também têm medo. Estão sem o corpo físico, mas são como nós. Podem sentir vários tipos de medo, dependendo do grau evolutivo de cada um. Aí pode haver uma sintonia com nós, principalmente
quando vibramos em uma faixa negativa. Daí o orai, vigiai, dito por Jesus. Também pode ser espíritos obsessores por alguma inimizade de vidas passadas, e as pessoas podem também atrair energias por uma manifestação de pensamentos, como a do medo. É onde o espírito inferior pode estar gerando um tipo de imagem, como de estar sendo mal sucedido no trabalho ou sendo traído pela esposa, e aí começa a gerar um certo tipo de medo. E olha que interessante, podemos ter influência do medo de encarnado para encarnado. Basta muitas vezes estarmos na mesma sintonia com alguém que esteja com muito medo. O fundamental é que todos mantenham um pensamento voltado para o bem e para a caridade. Assim não entram em sintonia com essas baixas energias. Concluindo, pode sim os espíritos nos influenciar, causando medo ou transtornos patológicos. Ter fé é o suficiente para superar os medos como as fobias, medo de dirigir, falar em público e medo de morrer? Para nós vencermos qualquer dificuldade, nós precisamos de fé. O que é a fé? É a crença na superação. Essa crença tem que ser explorada em nós ao máximo. Então, nós precisamos primeiro planejar como que nós vamos vencer os obstáculos. Uma vez planejado, nós vamos partir para a ação. Então, a fé, que é o planejamento aliado à ação, nos leva à superação dos obstáculos. Então, as fobias, aquelas situações de pânicos, se nós vivenciarmos isso, nós vamos superar com a maior facilidade possível. Inclusive com relação ao medo da morte. Por que o medo da morte aparece em nós? Ele aparece justamente quando nós estamos em situações críticas. Mas será que todos perderão a vida? Não. Perderão a vida aquelas pessoas que, de alguma forma, estão já com o organismo físico altamente debilitado. Então, o espírito não fica mais no corpo porque o organismo já não o retém mais. Aquelas outras pessoas que de alguma forma sofreram algum acidente e que em alguns casos se torna irreversível, muitos acabam produzindo os acidentes por negligência, por descuido, esses também acabam perdendo a vida física. Outros também perdem a vida física porque ficam incutindo na cabeça as ideias doentias. E aí não tem jeito, essas ideias vão criar vida e elas acabam sucumbindo a essas doenças. Então, para nós sairmos dessa situação, precisamos do antídoto da fé, que é a esperança de que dias melhores virão, e do esforço sem precedentes para superarmos obstáculos. Vamos pegar o exemplo do aluno. O que o aluno faz para chegar até uma faculdade? Ele começa lá dos primeiros anos de escola e vai até o terceiro colegial. Isso é um esforço absurdo, porque é dia a dia, ano a ano. Então as coisas não são de graças para nós. Basta termos o quê? Paciência e crença de que iremos conseguir aquilo, que aí tudo vai dar certo. Como entender a fé cega e fé raciocinada? Quanto à questão da fé, segundo alguns teólogos, é uma virtude, um dom que transcende a própria razão. Infelizmente, o mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo religioso. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerras. Ainda nos dias atuais, principalmente na Semana Santa, existem pessoas que vertem seu próprio sangue, ferindo seus corpos, ou se entregam a privações terríveis no intuito de mostrar sua fé em Deus. Emmanuel
ensina. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Portanto, é eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Kardec afirma, fé inabalável só ou é a que pode encarar de frente à razão, em todas as épocas da humanidade. Kardec ainda nos diz que a fé não se impõe, nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer é preciso, porém, compreender. Vamos agora a uma passagem do Evangelho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vemos nessa passagem o Cristo admirando a fé manifestada pelo centurião de Cafarnaum, o qual demonstrou que não precisa ver para crer. Esse centurião mostrou-nos que não tinha uma fé cega, e sim fé raciocinada. Entendendo então o que é fé cega e fé raciocinada. A fé raciocinada impele o homem a examinar mais aquilo o que lhe é dito, enquanto a fé cega o leva a não examinar os fatos que lhe são mostrados, acreditando inteiramente naquilo que lhe é falado, sem que seja feito nenhum exame prévio dessa fala. Portanto, a fé cega é capaz de levar uma pessoa à imobilidade em situações de êxtase, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Então, não é só acreditar, é entender, é saber. Quais as ferramentas que a doutrina espírita nos apresenta para vencer o medo da incerteza, do nosso valor pessoal e a baixa estima? Para o espírita não há incerteza. Conhecendo as leis universais, qual a incerteza que existe? Não há nenhuma. Eu vou morrer. Você não morre. Você simplesmente perde essa vestimenta física. O teu pensamento continua no pós-morte. É só a gente analisar aqueles casos de pessoas que entraram em coma e passaram por aquelas situações de EQM. Elas se veem do lado de lá, vivas, vivendo uma vida relativa. Depois elas acabam voltando ao corpo físico e relatam aos médicos, aos parentes, às outras pessoas essa vivência que teve. Então qual que é o medo? Não há incerteza. Aquilo que a gente tem que fazer já está escrito por Deus. Nós temos que fazer o que simplesmente? Cumprir nessa linha tracejada que nos é dada. E esse cumprimento que nos é dado vai depender o que? Do nosso livre-arbítrio.
Se nós formos pessoas equilibradas, se nós formos pessoas que buscam o bem, geralmente nós iremos viver uma vida muito boa. Hoje em dia, não estamos mais com medo de morrermos por assaltos, por mortes, por guerras. As guerras, essas situações muito graves já estão ficando para trás. Há sim no planeta situações de guerra, há sim no planeta situações de crimes que nós não podemos ignorar. Mas a grande maioria da população não está passando por isto. De outro lado, a questão da baixa autoestima significa o quê? Que a pessoa se sente inferiorizada em relação a quem? A outra pessoa. Ou ela foi inferiorizada por outra pessoa. Mas Deus, quando cria cada ser humano, ou quando permite com que cada ser humano venha aqui ao orbe físico, não faz distinção entre quem é mais e quem é menos. Cada um está num ritmo evolutivo. Então, quem se acha com baixa autoestima não tem que se achar nessa situação. Por quê? Ninguém é maior, ninguém é menor. Mesmo Cristo, quando os apóstolos estavam lá para ver quem que era o maior, quem que era o menor, o que ele fez? Ele falou que o maior é aquele que fizer mais esforço para se melhorar. Então, aquela pessoa que é inferiorizada, por exemplo, que não tem conhecimento, se esforce, vá adquirir conhecimento. Lógico que conhecimento demanda tempo, mas esse tempo, esse esforço, lá na frente vai resultar em ganho. Quanto maior o esforço, maior o resultado positivo. O que vai atrapalhar é se nós ficarmos parados, estancados num único local. Aí sim vai gerar situações de baixa autoestima. Fora isso, é só pensamento negativo que a gente deixa de lado através da movimentação em prol de nós mesmos, fazendo todo o bem que pudermos fazer e que estiver ao nosso alcance. Embora todo o seu conhecimento e sua evolução, Chico Xavier, no episódio em que o avião que passava turbulências e ele estava em pânico com medo de morrer, o que lhe faltou? Vou procurar responder a pergunta e para aqueles que não conhecem esse episódio, depois vai ser exibido um vídeo, por sinal curtinho. É onde ele narra uma viagem que ele faz de avião e no percurso ele passa por uma turbulência e há um desespero geral. E olha que esse acontecimento foi há 61 anos atrás. Já pensou como eram as aeronaves naquela época, comparando com hoje? E veja bem um outro detalhe. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910. O acontecimento foi em 1959. Portanto, Chico tinha apenas 49 anos de idade. Isso há 61 anos atrás. Portanto, lhe faltou no momento a experiência que iria adquirir, como realmente adquiriu. E também deixa claro no seu relato, quando disse ao mentor que também era um ser humano. Portanto, estava inato nele também o instinto de preservação da espécie, uma lei divina. E com isso ele provava a existência dessa lei. E também demonstrou uma prova de humildade, não deixando de ser igual aos demais, como ele mesmo narra, que no começo da turbulência que estava quieto, aí se igualou a todos e começou a gritar. Portanto, faltou todo o seu conhecimento e a sua evolução que chegou no decorrer de sua encarnação. Como ele mesmo narrava, quando ainda encarnado, já estava vendo praticamente nas duas dimensões, na material e na espiritual. Então veja quanto foi a evolução dele do acontecimento desse episódio até o momento que ele já narrava vivendo em duas dimensões. E quero nesta oportunidade dizer que a partir de 28 de julho
de 1971, depois de um programa de televisão na extinta TV Tupi, o Pinga Fogo, Chico Xavier mudou por completo o conceito da doutrina espírita no mundo inteiro. Bem, espero ter contribuído para de alguma forma esclarecer algumas dúvidas que foram apresentadas. Se tiverem algumas outras e assim for permitido, até uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado, que Deus esteja conosco e que assim seja. No momento que falamos o medo, falta de conhecimento ou falta de fé, merece uma consideração final. Portanto, nada é melhor que relembrar os ensinamentos de Jesus, quando nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, somente através do conhecimento do que é verdade é que alcançaremos a nossa liberdade. Nossa jornada evolutiva não mais necessitará de reencarnações. Só os conhecimentos nos levam até as verdades do mundo. E qual a verdade que vai nos libertar? Com os ensinamentos do Mestre, fica fácil responder essa pergunta. Portanto, vamos lá. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha que maravilha. Eu sou o caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade que buscamos intensamente. Ele é a vida eterna. Somos eternos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, realmente, Ele é o caminho. Não existe outro caminho a não ser o amor. E o dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, que de mundo de expiações e provas se elevará à categoria de regeneração. Os seres humanos mais fraternos e solidários entenderão e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira, a de Jesus. Só assim realmente nós entenderemos medo, falta de conhecimento ou falta de fé. Que Deus abençoe a todos nós. Mas comecei a gritar: valei-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com o Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim: estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei: socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse: você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim: estão. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus.
Muito bem. Eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.